E aí pessoal, tudo bom? Faz um tempinho que eu não apareço, né? Acho que toda vez que eu faço um vídeo eu falo que faz um tempo que eu não apareço. Mas é assim mesmo, muita correria, muita coisa pra se resolver. Enfim, vocês já viram pelo título do vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre concurso público e eu tenho aqui umas provas aqui que eu fiz, né? E falar um pouquinho sobre minha trajetória fazendo concurso público. E as coisas que eu aprendi e que eu poderia me arrepender. Então, vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho pra falar, gente, é que faça o concurso, né? Independente do que você esteja sentindo. Vocês vão ver aqui, eu vou listar todos os concursos que eu me inscrevi, que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Vocês vão ver uma característica importante. Primeiro tópico que eu sofro de um problema, né? Não diagnosticado, é uma coisa que eu determinei e tal, que é uma síndrome do impostor. Eu me inscrevo no concurso, eu tenho vontade de fazer os concursos, né? Só que, primeira coisa, eu não ando estudando, não sou concurseiro, eu estudo para as minhas coisas. Fiz o mestrado, o doutorado, ou para dar minhas aulas, mas para sentar e pegar aqui uma prova assim dessa aqui, ó. Ah, vou estudar para o concurso público. Não, não sou concurseiro. Queria muito, mas eu não tenho essa rotina ainda. E aí isso faz com que eu me inscreva no concurso e de repente eu bata uma ansiedade muito pesada de eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não tô pronto. Eu acabo gastando dinheiro à toa. Então vocês vão ver vários concursos que eu me inscrevi, porém não fui fazer. Que é uma característica muito importante sobre a minha personalidade. Uma coisa que eu coloquei, né, foi o seguinte, e quase como uma promessa, né, que foi o seguinte, eu gosto muito do meu cabelo grande, né, e tal. E aí eu meio que fiz um acordo comigo mesmo que a próxima vez que eu fosse cortar seria quando eu passasse no concurso público. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto, seria um sacrifício, entre aspas, parece besteira para alguns, mas não, é meio que uma promessa, né? E ele seria a representação, a barba e o cabelo seria a representação do quanto eu estaria estudando, apesar de eu quase não estudar, né? Então seria uma representação do meu esforço ali ao longo do tempo e que eu não alcancei aquele objetivo ainda. E aí quando eu aparecer com o cabelo cortado, é porque enfim chegou o momento de uma aprovação. Pois bem, vamos aqui listar os concursos que eu me inscrevi e o que aconteceu. Então eu tenho aqui do meu lado aqui, ó, uma lista de concursos. Então o primeiro concurso que eu me inscrevi, já de formado. Eu fiz uns 2 concursos antes de formado, mas esses não contam porque, enfim, eu fiz por fazer. Eu nem lembro quais são, nem lembro como é que eu me saí. E óbvio que não passei, né, senão eu não estaria aqui. O primeiro concurso que eu me inscrevi foi para Bom Jardim do Maranhão, em 2020, para professor de ciências. E o que acontece? Eu não compareci. Então aqui vocês vão ver, essa primeira leva aqui são esses concursos que eu fui ausente, né? O segundo concurso que eu me inscrevi também e paguei, né, pra fazer, obviamente eu não me saí bem, né? Foi para Riachão do Maranhão também, para professor de ciências de novo, e novamente eu não compareci. Depois, em 2020 também, foram 3 concursos de 2020 inscritos. Foi lá na cidade de Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Eu sou maranhense, né? Então por isso que essa trajetória aqui boa parte no Maranhão. Para professor de ciências também e não compareci. Então em 2020 eu tive 3 reprovações por não comparecimento no concurso público. E aí eu tive mais uma inscrição em Açailândia em 2022, que é na ordem cronológica dos ausentes, depois a gente vai para os reprovados, etc. Então Açailândia em 2022 é a minha terra natal, né, aqui onde eu moro atualmente. Tinha um concurso para professor de ciências, e aí o que acontece? Eu não compareci. Esse aqui tem um caso. Óbvio, bateu também aquela síndrome do eu não vou conseguir, eu não vou fazer, vou passar vergonha. Mas a minha moto quebrou no caminho, eu estava em outra cidade, né? E aí, ela quebrando, eu não fui fazer a prova e eu meio que usei isso como desculpa psicológica. Ah, a moto quebrou, então não preciso fazer. Então eu tava naquela ansiedade, vou, não quero ir e tal. Acabei não comparecendo na minha cidade natal. Me arrependo amargamente de não ter feito esse concurso. A prova não tava difícil, eu peguei ela depois na banca. E aí, mais um que eu não compareci. E aí teve em 2023, Santo Antônio dos Lopes, Maranhão também, para professor de ciências também, não compareci. Todos esses aqui para professor de ciências é de nível fundamental. Para professor de nível fundamental, né? E aí em Açailândia, de novo na minha cidade, em 2024, teve um concurso, entre aspas, porque na verdade foi divulgado como seletivo para agente comunitário de saúde. E aí assim, muita gente falou, na última vez que teve seletivo para agente de saúde, eles se tornaram concursados, entraram na justiça e foram concursados. O que acontece, gente? Eu até sou contra isso que aconteceu, né? Foi divulgado como seletivo, não como concurso. A lei é clara que você só entra como concurso efetivo, né? Através de um concurso público. E isso não foi um concurso público, foi um seletivo.
E aí eu não compareci, obviamente, por esse motivo. Era um seletivo, não era um concurso público. Por que eu não fiz? Eu tava trabalhando, né, já como professor contratado na cidade. Ia ganhar o dobro, eu estaria ganhando o dobro do que se fosse nesse seletivo, né? Então o fato de ser seletivo, eu digo, não vou fazer. Eu vou ganhar metade da minha renda para um seletivo, eu já estou em outro seletivo como professor. E aí eles estão com essa ideia que é concurso, é concurso, é concurso. Eu sou totalmente contra, nada contra as pessoas que passaram, elas merecem, mas eles terem divulgado como seletivo foi errado. Então se fosse concurso eu teria feito, eu discordo completamente dessa lógica aqui deles. Eu me senti prejudicado por essa situação, mas tudo bem. Depois, em 2024 também, concurso na cidade de Redenção do Pará, professor de ciências de novo, eu não compareci. Esse aqui foi o seguinte, a cidade de Redenção no Pará, seria 14 horas de viagem da minha cidade pra lá, de carro. E aí eu fechei com a galera pra gente ir de carro, eu ia dirigindo o carro, né? E aí, nós iríamos sair na madrugada da sexta-feira pra poder chegar lá tranquilo pra fazer a prova do domingo. Só que todas as pessoas do carro queriam que voltasse logo após a prova, que ia ser pela manhã. Então eu ia passar a madrugada toda dirigindo o carro, ia chegar cansado, porque a gente ia chegar por volta da noite do sábado, só ia dormir e ia fazer a prova, cansado da viagem, enquanto os outros iam estar no carro, dormindo, descansando, cochilando, e eu tempo atento, né? E aí eles queriam voltar logo depois da prova. Aí eu ia dar-lhe viajar o domingo todo, chegar à tarde no sábado, na segunda. E eu falei, não gente, bora pegar e dormir mais um dia lá na cidade de Redenção, pra gente sair na segunda. A gente chega na terça, 2 dias de falta, todo mundo conversa com seus chefes. Não quiseram. E aí eu achei muita irresponsabilidade do pessoal, pra jogar tudo nas minhas costas, eu era o único motorista, pra mim ficar dirigindo aí 28 horas de viagem, enquanto eles iam descansando, cochilando, e etc. Então eu falei, olha, nessa forma eu não vou. Então vocês procurem outra pessoa pra dirigir pra vocês, porque dessa forma eu não vou, não compensa. Só eu que vou sair prejudicado. E eles disseram que não queriam. Beleza, então eu também não fui fazer, não compareci pra esse. E esse era o que eu tinha uma das maiores chances, porque na prova de título, artigos publicados gerava ponto, capítulo de livro gerava ponto. E eu tinha muito. Então eu acho que eu teria a maior nota de títulos possíveis aqui, mesmo se eu fosse muito mal na prova. E eu não fui. Um aluno meu chegou até Marabá na metade do caminho e voltou, porque não daria tempo de chegar na prova. Então esse daqui foi essa circunstância que me fez não fazer o concurso de redenção. Depois me inscrevi para São João do Paraíso 2024 também, professor de ciências também, e não compareci. E por fim, Lima Campos, 2025, né, para químico, finalzinho de 2025 ali. Não era para professor, era para químico, laboratório mesmo, salário razoável. Eu não compareci também. Mas por que eu não compareci para esse concurso? Eu estava ali tava organizando a defesa da minha tese do doutorado. Eu defendi em 2026, em janeiro. E esse concurso foi ali por volta de dezembro. Então tava muito em cima, eu tava focando em mandar a versão finalizada para a banca e tudo mais. E eu optei focar no estudo em vez de fazer o concurso. Detalhe, esse concurso não passou ninguém, absolutamente ninguém. Então, tá aqui a quantidade de concursos que eu não fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 concursos que eu me inscrevi. Paguei a inscrição. Então, esse primeiro momento eu digo pra vocês o seguinte. Façam, independente do que for, façam. Eu não fiz 9 concursos. Eu não sei como eu poderia ter me saído nesses 9 concursos, né? Uns mais fáceis, uns mais difíceis. Então, eu vi um vídeo no Instagram que dizia... primeira coisa que tu tem que fazer é fazer o concurso que tu se inscreveu. Porque desses vão ter várias pessoas que nem vão comparecer. E foi o meu caso, eu sou uma das pessoas que não compareceu. De 9 concursos. Bom, então vamos falar agora dos reprovados, né? O primeiro concurso foi esse daqui, do Instituto Federal do Piauí. Primeira prova que eu fiz de concurso para professor. Aí para você vai estar ao contrário, né? Mas enfim. E o que aconteceu nessa prova? É uma prova para professor de química. Pro Instituto Federal, professor federal, então já era um nível alto. Então vocês veem que eu não tinha feito nenhuma prova ainda para professor. Essa foi em 2022, né? E aí eu peguei logo uma prova super mega difícil. E eu tenho um problema sério, que é a questão do português e da legislação. Porque, como eu falei, eu não estudo. E aí eu tenho a questão da nota de corte. E eu sempre fui muito ruim de português para concursos. E aí quando eu fui fazer essa prova, eu foquei muito, gastei muito tempo no português e na legislação para mim não errar. Para passar na nota de corte, né? E a primeira coisa que tinha aqui era uma música do
Renato Russo, Monte Castelo, que eu fiquei foi cantando ela na minha mente, né? Então isso me distraiu um pouquinho. E aí eu consegui fazer a prova, né? Então eu fiz a prova, assim. Passei no português, passei na legislação, mas isso me custou muito. Por quê? Eram 10 questões de português, 10 de legislação. E eu gastei metade do tempo da prova nessas 20 questões. E ainda faltavam 40 questões de química. E as questões de química, elas eram umas questões muito complexas, que exigiam cálculos químicos muito grandes, outras notação científica e sem calculadora. E aí foi o primeiro baque que eu sofri. Durante a faculdade de química, você é incentivado a usar calculadora científica para fazer cálculos com logaritmo, notação científica, ser rápido. Então você perde a habilidade de resolver esses cálculos na mão, normal, padrão, como você faria no concurso. E aí foi meu primeiro baque. Acostumado com cálculos na calculadora, eu não consegui fazer a tempo. Não que eu não soubesse matemática, sabia, mas não a tempo. E aí o que aconteceu? Passei no português, passei na legislação, e das 40 questões eu precisava fazer 20 de conhecimento específico, ou seja, 20 de química. E eu acertei 13. E por incrível que pareça, eu respondi das 40, que eu respondi de fato, foram 15 ou foi 16 questões. O resto não deu tempo, eu fui chutando. Então, boa parte do que eu respondi de fato, 90% do que eu respondi respondendo mesmo, eu acertei. O resto foi mais de chute. Então, meu primeiro baque de concurso público, né? Infelizmente, foi o Instituto Federal do Piauí. Veio essa reprovação aqui devido a isso. Bom, depois disso, eu fiz em 2023 o concurso para Porto Franco, professor de ciências. E esse do concurso de Porto Franco, ele também me deu uma pegadinha. Por quê? Eu fiz 42 pontos. Eu passei na nota de corte para não ser eliminado. Então, basicamente, eu fui classificado. Só que tinha um problema muito grande. Por ser um concurso de professor de ciências, eu esperaria uma prova com mais química. Então, eu não lembro exato, faz um tempinho que eu não vejo a prova. Tô com ela aqui em mão. Mas, se eu não me engano, teve 2 questões de química, uma de física, o resto tudo de ciências. Ah, mas em que nível de ciências? Nível de professor de biologia, né? Então, assim, não focou na parte de química que estava no edital. A de química, obviamente, eu acertei. E aí, eu fiquei classificado, né? Mas eu reprovei porque o edital, ele continha uma pegadinha. Eram 2 vagas para professor. Dessas 2 vagas, eles aprovariam só 4, que era para a próxima fase. Então, ainda tinha fase de títulos. A fase de títulos ia subir muito. Eu vi no resultado. Mesmo minha nota sendo mais baixa que a do pessoal, mas eu tinha mais títulos. Então eu poderia ter ficado numa reserva muito bem colocada ali. Acho que 10º lugar, 11º. E o que acontece foi que, na verdade, eles passaram para a próxima fase só 4 pessoas. Então os 4 melhor colocados foram. Então o 5º melhor colocado perdeu. O cara poderia ter doutorado, mas por causa de uma questão ele perdeu o concurso. E foi o que aconteceu comigo. Então não é que eu fui bem reprovado. O edital fez essa sacanagem comigo. E aí eu peguei esse baque de prova de professor de ciências. Então vocês viram que todas que eu desisti foi de professor de ciências. E aí caio nessa aqui e eu acabo me traumatizando com prova para professor de ciências, devido ao alto nível da biologia. Significa que eu não sei biologia? Eu sei biologia, fui professor de ciências. Mas o nível estava muito alto, porque eu esperava para professor do nível de ensino fundamental. Bom, depois disso eu fiz esse concurso para professor de química do IFMA. É o que eu estava mais esperando, 2025. Cara, esse aqui eu tava ansioso. Tava naquele pique pra querer passar nesse concurso. Estudei? Não estudei. Bom, de novo, eu não estudei pra prova, né? Mas eu tava confiante pra essa prova. Eu tinha acabado de sair do... Tava sendo professor do Instituto Federal, né? Então, já sabia como eram os macetes. E aí, eu fiz essa prova. Prova muito boa de se jogar fora. Eu não sei se cheguei a fazer um vídeo sobre isso, eu ia fazer. Parecia que as questões de química foram feitas por IA. Muito mal elaboradas as questões de química. Deixava muito a desejar. Parece, se eu não me engano, salvo engano, foram 7 questões anuladas dessa prova, de química específico. E aí, eu não fui mal, inclusive, eu fui bem. Eu poderia ter ido pra didática, mas o que aconteceu comigo? Eu reprovei no inglês. Essa prova, ela tinha 5 questões de língua inglesa. E eu, sabia um pouquinho de inglês para meus artigos e tudo mais. Um inglês mais específico da minha área, não geral, assim, interpretativo.
E aí eu fui bem no português, por incrível que pareça, saiu muito bem no português. Eu nem sei se eu anotei aqui os resultados. Eu não tenho aqui anotado nesse aqui, mas eu saí muito bem no português. Saí muito bem nos conhecimentos do Maranhão. Legislação educacional, legislação administrativa, tudo eu me saí bem. No conhecimento específico também me saí bem. Saí bem até inclusive contra outros candidatos que eu topei em outro concurso que foram melhores que eu em outras situações. E aí eu não acerto nenhuma das 5 questões de inglês. E aí eu fiquei muito chateado. Por quê? Eu vou ser professor no Instituto Federal do Maranhão para alunos de ensino médio, provavelmente. E aí eu sou obrigado a saber inglês no nível dessa prova. Então o inglês dela foi muito alto, eu reprovei. E eu me desanimei muito nesse caso, muito mesmo. E aí essas foram as minhas reprovações. Então 3 provas que eu fiz, 3 reprovações, 3 níveis. Professor de Química do IFP, Instituto Federal do Piauí. Professor de Química do IFMA, Instituto Federal do Maranhão. E professor de Ciências. E aí nós temos 2 casos aqui à parte que eu tive...